Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano do ensino fundamental. Essa aula é relativa ao PET número 7, semana 3. Estamos quase no finalzinho aí da do nosso conteúdo do nono ano, né? O tema dessa aula está aqui do lado, é Nova Ordem Mundial, Globalização e Terrorismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo aí depois do fim da União Soviética, né? Depois da queda do Muro de Berlim, como que ficou esse novo mundo, tá? Então o tema da aula está aqui do lado, Nova Ordem Mundial, Globalização e Terrorismo, né? Vamos observar essa imagem abaixo aí, né? Vocês todos já devem ter visto essa imagem, vocês lembram dessa imagem, né? Ela é relativa ali aos acontecimentos do 11 de setembro, né? O ataque terrorista lá, as Torres Gêmeas em Nova York, do World Trade Center, né? Foi um dos maiores aí símbolos desse terrorismo, né? Dessa luta aí entre as sociedades islâmicas terroristas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula, contra esse imperialismo norte-americano, né? Então vamos falar sobre isso. O que acontece, gente? Com o fim da Guerra Fria, né, os Estados Unidos não tinha mais aquela ameaça da União Soviética. Né? Durante todo o período da Guerra Fria, o mundo esteve polarizado entre duas grandes potências, a União Soviética, né, com o socialismo, ali, com a política do socialismo, e o capitalismo, né, representado pela grande potência capitalista, os Estados Unidos. Porém, nós vimos na aula anterior, né, que no final da década de 80 ali, né, em 89, né, considerado ali o marco, né, a queda do Muro de Berlim, representa também o fim da União Soviética, né, em 91 ali que ela vai estar fragmentada como um todo, mas esse marco aí então acaba com essa ameaça ali que os Estados Unidos tinham, né, de uma outra grande potência. E os Estados Unidos começa a reinar ali praticamente sozinho, se torna a principal e a maior potência política, econômica e militar do planeta Terra, né, sem rivais ali à sua altura, tá? Essa ascensão dos Estados Unidos como principal potência do mundo, né, econômica, política, né, e militar do mundo, é chamado também de Nova Ordem Mundial. Né? Antes, então, o mundo tinha duas potências que disputavam a rivalidade ali, agora não, agora é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos domina aí, o mundo, né, e vai impor a sua cultura, a sua visão de mundo e a sua forma de governo, né, vai impor o seu sistema econômico, o capitalismo aí, em todo o mundo. Tá? A gente vai ter então, nesse período dessa nova ordem mundial, a formação de blocos econômicos, né, os G7, né, que se reúne aí os 7 maiores países, 7 maiores economias capitalistas do mundo, né, a adoção de políticas neoliberais, né, que é a política aí norte-americana, né, que fala lá que o Estado ele tem que ser reduzido, né, de privatização, né, toda essa política vai ser levada aí pelos Estados Unidos a diversos países do mundo todo, né, com empréstimos financeiros às nações menos desenvolvidas através do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, vai ter o Banco Mundial que vai ter um papel importante aí nessa nova ordem mundial. Né? Então, os Estados Unidos eles passam a espalhar aí o capitalismo, o consumismo, a ideia de comprar mercadorias, de consumir, né, que é a base aí da política norte-americana, e a própria cultura norte-americana vai ser espalhada através do mundo. Né? E aí surge essa nova palavrinha aí, que é a globalização. Né? O que quer dizer a globalização? Né? Antes o mundo era separado, cada país tinha sua cultura, tinha seus costumes, né? Tinha as coisas, né, os seus gostos, né, as suas características, a sua própria língua diferente. Agora não, né? Agora com os Estados Unidos impondo aí as suas marcas, as suas empresas, os seus filmes, né, as suas propagandas, né, o consumo em massa aí no mundo todo, essas barreiras começam a ser diminuídas. Né? Então essas barreiras começam a ser diminuídas. E aí a gente tem o que nós chamamos de globalização. O mundo todo está conectado, o mundo todo está vivendo ali mais ou menos uma mesma cultura ali, política, né, e econômica. Né? O capitalismo, o consumismo, né, isso é levado inclusive aos países periféricos, aos países menos desenvolvidos. Tá? O efeito dessa globalização, né, que em teoria deveria diminuir as distâncias tecnológicas, né, o desenvolvimento dos países, já que as tecnologias estão chegando em toda parte, né? Você compra aqui o computador que igual eles têm nos Estados Unidos, igual eles têm na Europa, né? Em todos os lugares a tecnologia está chegando em todos os lugares, está aproximando essa sociedade. Porém, né, as sociedades
esse consumismo tal, ele leva à concentração de renda nas grandes empresas, né? E aí são empresas multinacionais, né? Então o lucro, né, vendido no mundo todo vai, por exemplo, lá para os Estados Unidos, né, para as sedes dessas grandes empresas e capitalistas, né? E aí a gente tem uma concentração de renda, uma concentração e um aumento da diferença entre os países mais ricos e os países mais pobres, né? Então os países que não tinham potencial econômico aí dos países mais poderosos acabam ficando em crises financeiras e ficam aí então à margem aí dessa sociedade capitalista, né? Então as diferenças aí acabam sendo mais gritantes, né? A gente tem países muito ricos e outros países mais pobres, né? E essa imposição cultural aí dessa globalização norte-americana, né? Mas não só os Estados Unidos, né? Inglaterra também, né? Os países capitalistas de um modo geral aí vai fazer com que essa imposição da cultura capitalista ocidental consumista entre em choque com a sociedade islâmica, a sociedade principalmente os grupos radicais islâmicos, né? Lá no Oriente, né? Então o grande rival dos Estados Unidos não vai ser mais a ameaça do socialismo lá da União Soviética, mas sim os terroristas, né, os chamados terroristas. Quem que são os terroristas? Né? São os grupos radicais islâmicos. Né? Quando a gente fala de terrorismo, terrorismo não está ligado a uma só religião. Né? Todas as religiões do mundo, todas as sociedades do mundo têm grupos radicais. Né? A religião, né, do islamismo, né, os muçulmanos, eles não têm lá no seu código de ética, né, nos seus princípios, ele não tem essa ideia do terrorismo. Eles não são terroristas, né? Mas temos pequenos grupos radicais, a minoria dessa população, né, que o islamismo é a maior religião do mundo, né? Então a gente tem grupos minoritários que são radicais e começam a fazer atentados terroristas a essa imposição cultural, né, norte-americana, imperialista norte-americana, que é a forma como eles chamam. Tá? Então a gente tem o surgimento de grupos chamados de grupos terroristas. Né? Um dos mais famosos aí foi a Al-Qaeda. Né? Quem que era a Al-Qaeda? A Al-Qaeda era o grupo lá liderado pelo Osama Bin Laden, né? De fundamentalistas, de radicais lá islâmicos que vão organizar atentados no mundo todo, como por exemplo esse atentado que nós vimos no início da aula, a destruição lá das Torres Gêmeas, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Então a globalização, né, trouxe aí ao sistema imperialista norte-americano um novo oponente, né, que são esses fundamentalistas terroristas islâmicos, né? Então nós temos aqui imagens de grupos, né? O Al-Qaeda é só um deles, né? Outro grupo importante que estava, né, que até pouco tempo aí estava no noticiário é o ISIS, né? Que é o Estado Islâmico, né? Radical também, né? Que vai ser um outro grupo aí chamado de grupo radical terrorista, né? Que vai fazer atentados no mundo. Então agora os Estados Unidos têm um novo inimigo, não são mais os comunistas, né? Não é mais aquela ameaça socialista da União Soviética e agora são os fundamentalistas islâmicos, tá? A gente tem que lembrar que essa polarização aí entre esses dois grupos, né? Elas existem há muito tempo já, né? Tem várias as causas, né? Os Estados Unidos, né, ele tem a sua economia, por exemplo, o dólar, ele é baseado no valor do petróleo, né? Então essas áreas que são produtoras de petróleo e o Oriente Médio, né, a maior área produtora de petróleo do mundo, né, eles têm interesses, os Estados Unidos têm interesses lá, né? Os Estados Unidos tem também uma população judaica muito forte ali, né? E eles vão ser a favor da criação do Estado de Israel, né, que vai expulsar ali os palestinos do território ali onde hoje é o país, né, Israel. Então, os povos palestinos, os povos muçulmanos, né, que viviam nessas regiões aí, que sofrem esses ataques americanos, vão criar esse antagonismo aí ao poder norte-americano, né, e vai ter essa rivalidade surgindo aí, tá, entre esses dois grupos. Por fim, o grande atentado, né, que nós começamos lá a aula falando, né, o atentado ao World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001, eu lembro como se fosse ontem, né, eu estava em casa e assistindo pela televisão ali aquelas aeronaves, né, o grupo do Al-Qaeda, liderado pelo Osama Bin Laden, sequestrou aeronaves, né, e jogou essas aeronaves, né, aviões, nesses prédios. Por que o World Trade Center? Né? O World Trade Center é o símbolo do setor financeiro norte-americano. Né? Era um prédio ali onde tinha sede de várias empresas comerciais americanas. Né? Então o mercado financeiro norte-americano estava organizado ali. Aquelas duas torres gigantescas eram um símbolo do poderio norte-americano. Né? E aí eles
escolhem atingir esse símbolo, né? E aí, como nós já vimos, vocês já viram, a gente pode ver na foto ali, né? Esses aviões foram então jogados ali contra o World Trade Center, né? E também um outro avião foi jogado contra a sede militar dos Estados Unidos, que é o Pentágono, tá? Aos todos, cerca de 3 mil americanos foram mortos aí nesse ataque brutal, né? Os prédios acabaram colapsando, né? Sendo derrubados ali, muita gente morreu, né? Foi um caos ali. Eu lembro de assistir isso tudo na televisão e ficar aterrorizado com isso. Isso levou o governo americano, né, a adotar aí uma guerra aos terroristas, né, a guerra ao terror, né, que foi o nome. E aí tivemos invasões lá no Oriente Médio, né, de países do Oriente Médio, com o apoio da ONU, da OTAN. Os americanos vão fazer uma ofensiva lá ao Afeganistão, ao Iraque, né, que era a sede aí desses grupos do regime do Talibã, né, desses radicais islâmicos aí, né, e da Al-Qaeda. E aí então a gente vai ter esses conflitos, esses vários conflitos no Oriente Médio, sempre com os Estados Unidos ali envolvido, né, em nome aí do combate ao terrorismo, né. A gente sabe que essa presença americana na política desses países foi muito efusiva, né? Eles atacaram, dominaram, derrubaram governos, né? E também a gente entende que eles conseguiram impor ali os seus interesses, né? Lembrando que os Estados Unidos têm um interesse ali no controle do petróleo, né? Das regiões produtoras de petróleo. O dólar é valorizado pelo petróleo, né? Então a gente tem que ter isso em consciência também, tá? Aqui algumas imagens então da ação terrível aí desses ataques terroristas, certo? Então, turma, é isso, né? Nós falamos um pouquinho sobre esse mundo pós-fim da União Soviética. Então, entendam que o grande inimigo, né? Entre lá no nosso canal, só para a gente lembrar aqui, entre no nosso canal, curta os vídeos. O grande inimigo norte-americano vai ser os países radicais islâmicos, né? E aí a gente vai ter uma sequência de guerras ali, de intervenções norte-americanas naquela região do planeta, né? Espero que vocês tenham gostado, nós estamos chegando aí no fim das nossas aulas, tá? Curtam os vídeos, se inscrevam no canal, é muito importante, e assistam o nosso último vídeo, né, da matéria do 9º ano, que também vai ser lançado hoje, tá? Para vocês fazerem as atividades. Um abraço e até a próxima aula.